diante dessa mega escalada de tensões, é natural que você veja os preços do petróleo subindo da forma que eles estão nesse exato momento. Só que, ao mesmo tempo, a gente não fala muito sobre como que o dólar se comporta num momento como esse. Como que seria um cenário onde tanto o petróleo quanto o dólar passam a subir ao mesmo tempo. E talvez seja um dos cenários não tão calculados assim, né, pela opinião pública, e é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, esse gráfico aqui, ele com certeza ele chama muita atenção nos últimos meses, né, dessa escalada do petróleo que continua, e ao mesmo tempo a gente percebe que isso altera o comportamento das populações, e principalmente dependendo de onde você está, alguns países são mais afetados do que outros, mas todo mundo está sendo afetado por isso nesse exato momento. Inclusive até um dos capítulos assim pesados, porque eu preciso focar na parte de macroeconomia, né? Mas a geopolítica tá literalmente gritando na frente ali de todo mundo, mas eu quero deixar isso para os outros canais que cobrem isso muito melhor do que eu. Mas o petróleo realmente ele continua nesse papel ali de criptonita, de roubar completamente a atenção de todos os outros ativos e modificar o comportamento. E isso, apesar de ser inflacionário no sentido de aumentar os preços ao consumidor de todos os seus derivados, né, como a gasolina, etc., materiais de consumo, remédios e químicos, entre outros, você acaba tendo também um efeito deflacionário na mudança do comportamento do consumidor a partir de agora. Só que o próprio mercado, o famoso petrodólar, entre aspas, né, que quem sabe aqui acompanha esse podcast sabe que esse petrodólar, na verdade, não existe no sentido que as pessoas acham que mas é simplesmente o sistema eurodólar. Pela sua liquidez global, os bancos criaram essa convenção no intuito de trocar informações eletrônicas denominadas em dólares, criando uma linguagem mundial. E o petróleo também tem essa linguagem, mas no mundo energético, apesar de todo o movimento, né, para tentar sair dele, mas quem acompanha o mercado de petróleo sabe que essas coisas são muito mais complicadas do que a gente imagina. Então você tem um paralelo entre o petróleo e o dólar. Então, num momento de choque de oferta do petróleo, você também começa a ver um choque parecido, né? Só que com o dólar. Porque a partir do momento em que a moeda circulante, que é o dólar, fazendo com que essa liquidez aconteça, pare de circular, mas principalmente quando você tem uma alavancagem criada nos dólares fora dos Estados Unidos, que é o sistema eurodólar, você tem uma dívida a ser paga e ela precisa ser exercida. E você não consegue gerar crescimento nos países sem atividade econômica, e é quase impossível você pensar em crescer um país sem petróleo. Então você acaba quebrando essa grande engrenagem que você veria normalmente, né, se estivéssemos funcionando nas temperaturas normais, as condições normais de temperatura e pressão. Só que lembrando, né, antes disso não significa que estava às mil maravilhas e todos os problemas foram criados pela guerra. Pelo contrário, você percebe aqui uma queda da demanda que veio acontecendo. Já falei isso em capítulos anteriores. Então você tem aqui não estava indo bem na parte de demanda e aqui não está indo bem, muito menos bem, né, no caso, na parte da oferta. Então nós estamos vendo problemas atrás de problemas somando-se. Então é como se você tivesse um paciente com vários sintomas, mas eu tô com dor de barriga, de repente dor de cabeça, mas se eu tomar um soco no estômago, isso transplanta todas as dores, e aí você agora tem que cuidar daquilo que é mais urgente naquele momento. Então é mais ou menos assim que está toda a parte da macroeconomia. E a liquidez global, ela vai se refletindo exatamente nisso. Então a gente continua com a força do dólar, né, que é o famoso DXY, puxando e incomodando cada vez mais, voltando aqui para casa dos 100. Mas e se ele começa a ir para 105, 110, 115? Isso não é uma boa notícia para absolutamente ninguém, e também não, e mesmo também não para os Estados Unidos. Agora, a grande questão é que o próprio Michael Howell fez um estudo recentemente, no último Substack dele, porque ele gosta de medir a liquidez global, e aí ele trouxe aqui alguns dos argumentos de que nós estejamos passando pelo pico e começando a ter uma retração de liquidez, o que acaba criando um problema maior ainda para toda essa grande questão. Mas, se você, antes de mais nada, né, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona a liquidez do mundo,
Como que funcionam os mitos do sistema petrodólar, né, que na verdade é o sistema eurodólar? Você pode nos acompanhar aqui no Substack gratuitamente, com vídeos como esse, né, que eu estou fazendo agora, de segundas a sextas, também no formato de artigo, né, sem propaganda, como você veria no YouTube. Agora, se você quiser entrar em mais detalhes, saber como nós aqui na Omnimacro estamos fazendo investimentos, você pode acompanhar o nosso próprio portfólio, né, que está bastante defensivo nesse exato momento, mas a gente veio evitando uma série de perdas, né? Você teve ali a SP500, acho que esse ano foi menos 7%, e a gente com certeza fez bem menos do que isso, protegendo os portfólios de longo prazo ou até mesmo prosperando nesse exato momento. Então todos os links estão na descrição abaixo para você poder acompanhar tudo isso, é totalmente gratuito de você se inscrever. Então, o Michael Howell, ele passou alguns das atualizações aqui em relação ao que afeta positiva e negativamente a liquidez. Então, ele até passou aqui que a resultante de tudo isso, na verdade, está sendo negativa, né? Então a gente tem assim uma injeção feita pela China, pelo Banco Central Chinês. Você está começando a ver um pouquinho o Fed fazer umas injeções no sentido de, na verdade, cobrir os rombos, né, os buracos, que são os famosos RMOs, que a gente sempre fala aqui nesse podcast também, que muitos confundem com QE, né, a famosa impressão de dinheiro, mas na verdade é no intuito de continuar gerando liquidez e comprando a própria dívida, o famoso buyback, né? Eu compro dívidas longas na curva, né? Que até posso colocar aqui, que fica mais fácil de você poder entender. Então aqui o Fed, o que ele faz? O objetivo, né? Ele é fazer uma substituição dessa dívida aqui, de longo prazo, que nesse exato momento não cria um desserviço para os Estados Unidos, porque o grande objetivo é você focar nas dívidas de curto prazo. Então é exatamente o que o Tesouro está fazendo. Você compra essas dívidas para poder emitir essas daqui, sendo que essas são usadas como famoso colateral, né? A calção no mercado de crédito, que a gente chama de repo, então eu repito bastante isso nos vídeos para as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez poderem acompanhar. Isso justamente permite que os bancos criem esse crédito interbancário. Só que nesse exato momento esse crédito ele não vem crescendo, ele vem ficando um pouco mais estagnado. Isso veio acontecendo nos últimos meses, por conta da instabilidade do próprio colateral. Ou seja, se você tem uma mudança brusca nos preços dos títulos da dívida pública americana, principalmente os T-bills, os famosos bonds, você atrapalha justamente essa liquidez porque os bancos não conseguem fazer a alavancagem. Você teve até uma correção, isso daqui é um índice, né, que chama de Move Index, que mostra como que essa volatilidade aumenta ou reduz. Então, nos últimos meses ela veio reduzindo, o que faz com que a liquidez venha crescendo, isso dá suporte aos mercados, mas ela teve essa mudança aqui de março para cá, que coincide com tudo que vem acontecendo de março para cá, né? A SP500 começou a estagnar, o Bitcoin já tinha despencado, etc. Então tudo isso tem uma certa relação. Não é tudo, mas ela tem uma grande relação com essa liquidez. E aí você tem aqueles pontos também negativos, que é justamente essa força do dólar também mais ou menos nessa época. Você percebe como as coisas têm uma correlação interessante, né? Então, desde janeiro, final de janeiro, mas principalmente aqui fevereiro, março, você viu essa subida mais significativa, quebrando ali a tendência anterior. Mas estamos estacionados aqui em 99 e 100. Agora a grande questão é o seguinte: e se o dólar e o petróleo sobem ao mesmo tempo? E essa que é a grande questão. Então, assim, os dois, eles são totalmente correlacionados, por isso que essa expressão petrodólar acaba sendo muito utilizada, mas a grande questão é que se você tem esse choque de demanda, né, ou de oferta no caso do petróleo, você também para a circulação desses dólares que seriam usados pelas empresas na economia real para arcar com as dívidas existentes, e isso acaba criando um problema deflacionário. Então é por isso que nós temos uma grande confusão, porque todo mundo só fala em inflação baseada no petróleo, mas na verdade a mecânica monetária fala exatamente o contrário. É como se você tivesse um motor, uma engrenagem que está simplesmente
com óleo grosso, né, que não consegue fluir, você precisa de mais abastecimento, e esse abastecimento, na verdade, começa a parar, né, e você vê essa seca. Então, da mesma forma que os poços de petróleo, né, ou na verdade as reservas de petróleo começam a secar, porque não tem essa oferta, você ao mesmo tempo está vendo a mesma coisa começando a acontecer. Ainda não está tão forte, porque você não teve uma correção gigantesca na SP500, né, se eu pegar aqui a nossa SP500, você vê ali que ela ainda não teve aquela mega correção, né? Até como comparado aqui ao Liberation Day, que aconteceu em abril do ano passado, faz um ano, né, do Liberation Day, e nós estamos vendo aqui, de novo, um ano, esse ciclo, não vou nem falar de ciclo, mas esse evento acontecendo aqui novamente, mas ainda não é de uma forma convincente. Nós estamos assim necessariamente num grande bear market, mas estamos aqui bastante atentos nesse exato momento. E aí isso afeta totalmente esse tipo de investimento no que é baseado na liquidez. É claro que qualquer tweet do Trump que pode acontecer a partir de agora, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e já tenha tido um acordo, né? Que se Deus quiser, assim, eu fico até uma sensação ruim eu estar gravando esse vídeo horas antes de uma das maiores ameaças que existem, né, em relação ao Irã, etc., porque a população não tem absolutamente nada a ver com isso, mas o jogo precisa continuar. Então, avaliando aqui, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, então são todas essas macro correntes ao mesmo tempo. Agora, a grande questão é que você vê também na parte geopolítica uma forçação, né, ou pelo menos um desejo dos Estados Unidos de falar a seguinte coisa: olha, se você não está conseguindo o seu petróleo pelo Oriente Médio, não é mais confiável, né, você ter tudo aquilo, depender do Estreito de Hormuz, porque nós não dependemos dele, você pode comprar dos Estados Unidos. Agora imagina, pensando na mecânica monetária, digamos que isso aconteça. Na verdade, isso aconteceu, né? No capítulo de ontem eu falei como que a China ela foi obrigada a voltar a comprar petróleo e gás natural diretamente dos Estados Unidos, que é uma coisa que ela tinha pausado justamente nessa área aqui do Liberation Day, etc., das tarifas, daquela briga, né? Que na verdade ninguém mais liga nesse exato momento, né? Diga-se de passagem. Aí imagina o cenário onde os Estados Unidos estariam sendo exportadores de petróleo. Para você alimentar o sistema eurodólar, né, os dólares fora dos Estados Unidos, eles não têm a capacidade que os Estados Unidos têm. Você só faz isso baseado em crédito interbancário, né, que é um derivativo do dólar dentro dos Estados Unidos. Então o sistema eurodólar ele é alavancado. Agora, os Estados Unidos alimentam isso pelo comércio exterior, pelo déficit da balança comercial. E isso envia esses dólares dos Estados Unidos para fora. É por isso que os Estados Unidos importam absolutamente tudo, importavam pelo menos, né? E é uma tendência que o Trump, inclusive, quer mudar para cortar isso. Agora, se os Estados Unidos são exportadores de energia, isso começa a aumentar cada vez mais nesse mercado, você cria o efeito contrário. Dólares passam a voltar aos Estados Unidos e você cria uma escassez maior ainda, porque você precisa, né, que o capital saia de algum lugar para obter aquele petróleo. E muitas vezes, inclusive, aumentando mais ainda o problema, você, às vezes, é um japonês fazendo carry trade aqui, você é obrigado a queimar suas reservas para poder obter petróleo. De alguma forma, e isso faz com que o mercado vá caindo e isso cria um efeito deflacionário. Estou dizendo que é exatamente isso que vai acontecer? Com certeza não. Isso aqui é um cenário, né, um argumento de como que você vê parte da mecânica acontecendo que talvez não seja muito falado, mas é importante a gente ver a cena dos próximos capítulos, como sempre, né, porque nós estamos diante aqui de uma mega novela e talvez brutal que vai mudar radicalmente como o mundo funciona, né? Você vê claramente que a globalização ela veio sendo um divórcio cada vez mais anunciado e mais brusco, né? Como nunca. Então a gente vai ver principalmente agora talvez uma bifurcação cada vez maior, uma separação do que a gente chamaria de commodity, que vem da palavra de comum, né? Ou seja, um preço unificado no mundo inteiro, e agora você já não se sabe de mais nada. Agora é WTI com Brent, com o petróleo que você vai ver em Oman vai ser diferente do que você vê em Dubai, é diferente do que tem na China, etc. E é uma fragmentação que acredito que fique cada vez maior a partir de agora. Mas tudo isso está sendo definido nesse ano
com eventos que nós estamos vendo aqui nos próximos dias. Então, assim, estamos diante de um momento histórico e não necessariamente para o bem, e isso vai criar uma grande ruptura, né? Só basta nós, mortais, acompanharmos para ver o que isso vai acarretar e também defender os nossos próprios investimentos. Então vamos ver novamente a cena dos próximos capítulos, mas com certeza é importante a gente dar uma olhada em como que o petróleo e o dólar podem definir absolutamente o rumo do cenário macroeconômico nos próximos meses.